uns anos atrás? Acho que talvez no último ano da minha carreira. No último ano, né? Nossa, a gente vai poder reviver essa alegria, essa emoção, né? E eu tava falando há pouco aqui aos nossos telespectadores que vai cair num dia especial, Dia do Médico. Isso mesmo. Coincidência boa, né? Não é uma coincidência boa, porque assim, gente, médico trabalha tanto, né? A gente sabe que a rotina de vocês ela é tão intensa, mas eu acredito que a Micarina Meio Norte, ela também vem com essa alegria também de vocês poderem comemorar essa data, viu? Isso, a gente trabalha bastante e tem direito a comemorar bastante também. Com certeza. Estou feliz de você estar aqui comigo. Bom dia. Eu que agradeço o convite. Dr. Cláudio Rocha, ele faz parte da equipe multidisciplinar lá da Oncoclínica. Inclusive, eu queria já começar o nosso programa de hoje mandando assim um beijo muito especial para o Dr. Paulo Melo e a doutora Cristiane Napoleão, os fundadores da Oncoclínica, que hoje, inclusive, a gente pode falar que já está aí nas comemorações do aniversário, né? São 17 anos de Oncoclínica. Esse mês também foi aniversário do Dr. Paulo. Do Dr. Paulo. Né, dia 2 de setembro. E é com muito prazer e eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe, que venho fazer parte nos últimos anos, mas me sinto em casa como se eu tivesse iniciado desde os 17 anos na clínica. E olha, doutor Cláudio, eu posso falar para você assim, através do programa Canal Saúde, já temos essa parceria com a Oncoclínica há 11 anos. E eu me sinto, sim, parte dessa família, e é por esse motivo que eu quero desejar a todos que fazem a Oncoclínica um sonho do Dr. Paulo Melo, da doutora Cristiane Napoleão, né? Há 17 anos atrás, que tornou-se realidade. Foi a primeira clínica oncológica do estado do Piauí, gente. Uma responsabilidade muito grande, um carinho, o atendimento diferenciado, olhar para o outro de uma forma diferenciada também, com a humanização. Hoje a Oncoclínica, ela agrega muitas pessoas, não só na área da medicina, mas também uma equipe multidisciplinar que trabalha no dia a dia, os farmacêuticos, os enfermeiros, os psicólogos, uma equipe realmente muito grande. Então a gente abraça a Oncoclínica aí nesses 17 anos com muito carinho, desejando a todos muita fé, muita paz, muita saúde, muita prosperidade, né, para que vocês continuem trabalhando e levando para o paciente esse amor, porque eu acho que o amor é o que move tudo, né, doutor Cláudio? Isso mesmo. E você também faz parte dessa história, né? Eu sou apaixonada pela Você acompanha a evolução da Oncoclínica, de como nós temos prazer e como a gente conseguiu, além da parte técnica, levar o amor para os pacientes. E eles também fazem, esse ano principalmente, a gente deu muita voz para os pacientes e ouviu o que eles queriam de discussão, o que eles gostariam de saber, esclarecimento das dúvidas dele, o carinho, o amor que a gente tem por fazer o que tem de melhor, né? Sempre fazer o que tem de melhor para lutar contra essa doença. Com certeza. E olha, doutor Cláudio, eu vou aproveitar aqui para chamar uma matéria da Rede Feminina de Combate ao Câncer, que visita escolas e empresas para alertar sobre os sinais e os sintomas do câncer infanto-juvenil. Segundo o INCA, serão 12.500 novos casos só este ano. Você já sabe quais são os sinais? Sinais? Que sinais? A peça teatral é chamada Sinais e explica didaticamente os sintomas do câncer infanto-juvenil. A iniciativa é da Rede Feminina de Combate ao Câncer durante o Setembro Dourado. A peça está sendo levada para as escolas porque geralmente essas patologias infanto-juvenis são diagnosticadas precocemente pelos professores e eles estão aprendendo aqui com a peça quais os principais sintomas para detectar. A peça também será levada para 5 empresas. As crianças nem piscam assistindo ao espetáculo. A pequena Michele, de 10 anos, vê a atração pela primeira vez e ficou emocionada. Muito bom, e a gente entende muito sobre câncer. E se alguma pessoa ter, a gente já sabe o que fazer. Fala para a diretora. Você ficou emocionada? Fiquei muito triste. A campanha do Setembro Dourado este ano traz como tema a luz que vem do cuidar. O câncer infanto-juvenil assusta as famílias e 80% pode ser combatido se for descoberto precocemente. Segundo o INCA, Instituto Nacional do Câncer, só este ano
vão surgir 12.500 casos novos de câncer no país. A maioria das patologias, elas são identificadas na escola pelos professores, mas os pais também têm que ter esse conhecimento para poder dar credibilidade aos professores. O câncer infanto-juvenil, ele sendo diagnosticado precocemente, a cura chega até 80%. Então, a Rede Feminina pensou em também estar levando de uma forma mais lúdica, né, essas informações para os pais, para que não seja tão impactante conhecer os sinais e sintomas da doença. A gente sabe que hoje o principal fator relacionado às chances de cura do câncer infantil está relacionado ao diagnóstico precoce. Então, no primeiro sintoma, no primeiro sinal que o pai em casa já percebe, às vezes até na escola, que às vezes os professores acabam tendo contato mais com as crianças, o pai entende que tem que levar ao médico e, consequentemente, vai ter um diagnóstico mais precoce e, consequentemente, uma melhor sobrevida e uma melhor cura. E a gente noticia essa matéria aqui aos nossos telespectadores, aquilo que eu sempre venho falando para vocês, os cuidados que a gente deve ter no dia a dia e que muitas vezes a gente acha que é bobagem, mas que não é, gente. Praticar atividade física, se alimentar de forma saudável, sabe? Atitudes que são importantes para a gente poder ter mais saúde. E quando eu falo de saúde, eu falo de uma forma geral, né, doutor? Porque os hábitos são importantes, né? Isso mesmo, Carla. Esse mês a gente está levando alerta para toda a população do Setembro Verde, que é a prevenção do câncer do intestino, né? E a principal forma de evitar o câncer do intestino, o que a gente pode fazer é exatamente isso. A gente sabe o que fazer, mas poucas vezes a gente tem a coragem de colocar isso tudo em prática, né? Você colocar na sua rotina atividade física regular, você evitar bebida alcoólica, não fumar. Isso tudo é importante para a prevenção do câncer do intestino, além dos hábitos alimentares. Principalmente a população ocidental tem muito costume, e a dieta do nordestino também é muito rica em carne vermelha, né? Eu escuto muito meus pacientes falarem, se não tem carne vermelha parece que não tem almoço, se não tem carne vermelha parece que não tem jantar. E não é assim. É a coisa do hábito, né, doutor? É o hábito. Então, a carne vermelha, a carne processada como salame, presunto, isso tudo é prejudicial para a nossa saúde. Não é que não pode comer, mas a gente tem que ter uma moderação na hora de escolher os alimentos. Quando a gente escolhe o que a gente está se alimentando, a gente precisa fazer boas escolhas. A gente acaba deixando de lado as fibras, as frutas, os legumes, as verduras, que fazem muito bem para o nosso intestino. Além do líquido também. Sim. A água previne também isso, porque o consumo de fibras, junto com a hidratação adequada, também faz parte da prevenção do câncer do intestino. E olha, o câncer de intestino ou câncer coloretal é o segundo mais frequente nas mulheres e o terceiro nos homens. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, aparecem cerca de 37 mil novos casos por ano. E é realmente algo que a gente quer chamar a atenção aqui de vocês. Dr. Cláudio Rocha está aqui no nosso programa para chamar a sua atenção mesmo, para te chamar para você cuidar da sua saúde, porque quanto mais a gente previne, quanto mais a gente tenta mudar essa realidade, eu acredito que a gente vai diminuir os números de casos, né, doutor? Isso mesmo, são 37 mil novos casos por ano no Brasil. Imagino que 18 mil homens, 19 mil mulheres vão receber esse diagnóstico dos seus médicos no Brasil todo, todos os anos. Então, o diagnóstico, a prevenção primária, que foi isso que a gente falou, de atividade física, não beber, não fumar e alimentação saudável, é o mais importante, e também o diagnóstico precoce, né? Então, se a gente diagnostica a doença inicialmente, a chance de cura é muito maior do que se você diagnostica a doença numa fase mais avançada, né? E a gente sempre fala de prevenção do câncer da mama, prevenção do câncer de colo uterino e, por vezes, o exame de rastreamento do diagnóstico precoce do câncer do intestino fica negligenciado. Existe um exame de rastreamento, né, que chama colonoscopia, né, que é um exame que avalia todo o intestino grosso, desde o reto até todo o intestino grosso, para ver se tem lesões ou alterações, como os pólipos, que, se diagnosticados precocemente retirados, poupam o paciente de uma cirurgia, poupam o paciente de um tratamento mais prolongado e que possa debilitá-lo. Quais são os tipos, hein, doutor?
Então, o que a gente chama de câncer de intestino ou câncer coloretal, Coloretal. né? Reto é a parte final do intestino e cólon é o intestino grosso, né? Que vai desde o seco até o reto. Então, quando a gente diagnostica, a gente sempre vê o local da doença. Quando ela comete o reto, que é na parte final, a gente tem um risco muito grande, por exemplo, de obstrução do intestino. Até mesmo os sintomas são relacionados. Por exemplo, quando você tem doença no reto ou doença do lado esquerdo, as fezes podem ficar um pouco mais afiladas, muda a consistência, muda o padrão de evacuação do paciente. Então, se você tem o costume de evacuar diariamente, uma vez a cada 3 dias, quando você tem um sintoma, uma alteração do hábito intestinal, ou seja, você tem uma diarreia ou tem uma prisão de ventre nova que acaba passando de 4 semanas ou um mês, você precisa estar alerta e procurar um profissional, seja um gastroenterologista, um coloproctologista, um clínico geral para poder fazer a solicitação do exame. E a gente tem os fatores de risco, né, doutor? Tipo, ter uma dieta pobre em frutas e legumes, comer alimentos contaminados. O que seriam esses alimentos contaminados? Realmente, na verdade, são alimentos processados. Processados. Né? Fast foods, Isso. salames, Fast food, salame, presunto. salsicha. Isso. Todas essas carnes são processadas, aquilo ali está muito longe do que é o natural. Né? Então, Sim. quanto mais próximo do natural, mais saudável é, porque você não modificou a estrutura do alimento. Do alimento. Né? Então, a carne vermelha, por exemplo, a gente recomenda que você coma carne vermelha 2 vezes por semana, até 2 vezes por semana. Sim. Você pode variar, num dia não comer carne, comer mais salada, você pode, as fontes de proteína, o ovo, o frango, o peixe, e não a questão financeira. A carne vermelha acaba sendo mais cara do que o frango, por exemplo. Então, Sim. não é porque você vai gastar mais para ser saudável, pelo contrário, se você souber fazer boas escolhas, você às vezes acaba economizando e prevenindo várias doenças. Né? Doutor, como e quando buscar ajuda médica? Então, os principais sintomas do câncer do intestino são alterações do padrão intestinal, ou seja, se você tem uma diarreia persistente, se você tem uma prisão de ventre persistente por mais de 3 ou 4 semanas, você precisa procurar um médico e falar sobre isso com ele. Sangramento nas fezes, perda de peso que você não consegue explicar, você não está fazendo uma dieta para perder peso e ao longo do tempo você está perdendo peso. Né? Isso tudo são sinais que você precisa estar alerta, então você precisa conhecer o seu corpo, como ele funciona, para você saber quando isso muda, de comunicar ao seu médico. De comunicar ao médico, né? Com o avanço da medicina, assim, quais são os tipos de tratamentos para esse tipo de câncer? O principal tratamento é cirúrgico. Né? A cirurgia é o que leva à cura do paciente. Em alguns pacientes, a gente precisa acrescentar tratamentos como radioterapia ou quimioterapia. E hoje em dia, através do diagnóstico da medicina de precisão, eu conheço muito mais a doença e eu posso poupar alguns pacientes de tratamentos muito tóxicos. Então, eu posso oferecer tratamentos mais leves, que não tenham queda de cabelo, não tenham perda de peso e que vai ser tão eficaz quanto o que a gente tinha no passado. Né? Entendi. O americano tem uma expressão chamada one size fits all, que quer dizer, um tamanho serve para todo mundo. E a gente sabe que isso não é verdade. Se você for pegar uma roupa, não existe um tamanho único para todo mundo. Então, é como se a gente modelasse, como se a gente fizesse a roupa ou o tratamento para cada paciente. Um tratamento específico, um tratamento mais preciso para cada situação. Entendi. Como prevenir? A prevenção é que todo mundo sabe, Que mas a gente precisa colocar tem que colocar de novo aí em pro prática. pessoal. Atividade física, então pelo menos 3 vezes na semana atividade física, fazer boas escolhas em relação à sua alimentação, evitar carnes processadas, evitar salsicha, presunto e dar preferência às carnes brancas, carne como peixe, frango, comer bastante legume, verdura, tomar bastante líquido, especialmente água, e estar atento aos sintomas, né, para no momento adequado você comunicar isso ao médico. Lembrando que, como nós vivemos num país ocidental, que a gente tem o costume de comer carne e temos hábitos ocidentais, a colonoscopia, o exame de rastreamento, ou seja, de diagnóstico precoce da doença, ela precisa ser realizada a partir dos 50 anos de idade. Quem tem mais fatores de risco, história na família
ou doenças como, por exemplo, doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, precisa fazer isso mais precocemente, a partir dos 45 anos. 45 anos, né? Então, a gente precisa, toda pessoa acima de 50 anos precisa fazer uma colonoscopia. Precisa fazer de quanto em quanto tempo? Se não tem nenhuma alteração, você faz uma vez a cada 10 anos, né? Não é como, por exemplo, uma mamografia. Isso que a gente Que a faz gente faz anualmente, né? Exatamente. Então, a colonoscopia, ela demora mais tempo. Olha, gente, eu sei que tem muita gente, assim como a gente fala, por exemplo, do câncer de próstata, existe muita questão do mito e do medo de se fazer esse exame. Sim. Mas é um exame, assim, cada vez mais eu tenho lido sobre ele e é um exame também que não precisa de tanto temor assim, né, doutor Cláudio? Acho que às vezes a gente coloca tanta coisa na cabeça e eu acredito que muita gente fica com tanto medo de fazer esse exame que fique prolongando e eu acho que isso não é bom. Isso mesmo. A colonoscopia, ela salva muitas vidas, porque você diagnosticando a doença mais precocemente, você consegue evitar que a doença se instale. O preparo da colonoscopia, como você precisa limpar todo o intestino para ficar bem visível no exame, acaba sendo um pouco mais difícil dependendo da pessoa. Mas se você tiver a orientação de uma enfermeira, de um médico, de um profissional para acompanhar o preparo do exame, ele não vai ter custo algum. Não vai ter, não é essas coisas todas que eu acredito que algumas pessoas tenham realmente a questão do medo. Por falar em medo, o medo também não faz bem para a saúde. Não, de forma alguma. A gente precisa trocar o medo por mais esperança, por mais fé e por mais ciência. Assim. Se a gente só encarar o medo da doença, o medo não nos move. A gente precisa ter coragem para poder fazer o que tem de ser feito para nos prevenir. E a prevenção é sempre a melhor solução, né, doutor Cláudio? Isso mesmo. A prevenção com hábitos de vida saudáveis acaba prevenindo não só o câncer do intestino, mas também infarto, AVC, outros tipos de problema que... Então, você diabetes. Faz isso mesmo. Você fazer tudo isso que a gente conversou hoje, você previne não só o câncer do intestino, mas outros problemas, como a obesidade também. Obesidade, que por tem exemplo. aumentado bastante ao longo do tempo. Né? E é interessante, viu, doutor Cláudio, porque a gente está sempre chamando a atenção das pessoas e a gente precisa chamar a atenção das pessoas mesmo, né? Às vezes as pessoas falam assim, cara, você fala tanto que eu tenho que tomar muita água, você fala tanto que eu tenho que ir para academia, que eu tenho que fazer atividade física, você fala tanto que eu tenho que comer, que na hora que eu vou olhar... Acontece de muitas pessoas mandarem mensagem para mim e dizer assim, eu olho para uma coisa, aí eu começo a lembrar daquelas palavras que você falou lá no seu programa, aí eu já vou ficando com, assim, não vou fazer isso, mas é porque eu quero, a gente quer, né, doutor Cláudio, que você faça isso. Inclusive, eu quero aproveitar para convidar todos vocês para seguirem o Instagram lá da Oncoclínica, @Oncoclínica, porque lá eles dão muitas dicas, né, doutor Cláudio? Inclusive, hoje a Oncoclínica está completando aí 17 anos, agora bem cedinho está acontecendo lá um café da manhã em comemoração. Durante o dia inteiro hoje vai ter comemoração lá, no finalzinho da tarde também. Eu vou até estar lá hoje no final da tarde junto com eles para comemorar essa data que é muito importante. E aí eu aproveito também para convidar vocês para poder ficarem mais sabendo a respeito da Oncoclínica. Outra coisa também, doutor Cláudio, que muitas pessoas me perguntam, Carla, na Oncoclínica só tem um oncologista? Eu digo, não, gente, tem vários médicos de diversas áreas, até porque na medicina as áreas são diferenciadas, né? Então, tipo assim, a gente está falando aqui do câncer coloretal e a gente está falando que existe um gastroenterologista para poder diagnosticar, para ir até um oncologista. Existe um dermatologista que ele diagnostica que tem um câncer de pele, por exemplo. Então, todas essas especialidades dentro da medicina que trabalham junto à oncologia fazem parte lá da Oncoclínica. É uma clínica, na verdade, completa, né? Isso precisa estar muito integrado, né? A gente vê em grandes centros fora do Brasil que cada vez mais o alinhamento entre o coloproctologista, o gastroenterologista, o oncologista, a gente precisa estar junto para discutir os exames, para discutir o que os pacientes sentem, para você poder ter uma equipe multidisciplinar ao seu favor, né? E é difícil quando você acaba indo de um médico para o outro em vários pontos da cidade. Não, com o cliente você encontra todos esses especialistas no mesmo local. Com certeza. Eu quero aproveitar
mandar um abraço bem especial para toda a equipe lá da Oncoclínica. Parabéns, feliz aniversário. Obrigada pela participação no programa, doutor. Eu amo quando você vem aqui. Obrigado. É muito bom a gente poder levar esse esclarecimento para a nossa população sobre os cuidados com a saúde que a gente deve ter sempre, tá?